Eu não preciso, mas eu comprei. Hoje eu vou estar mostrando para vocês essa trena digital aí, eletrônica, não sei como é que o pessoal chama, da Milec. Agora na versão X6. Já mostrei para vocês a versão X5, que é essa aqui. E eu vou estar comparando agora com a versão X6. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então eu vou estar mostrando para vocês hoje essa trena e vamos primeiro para o unboxing, né? Como é de costume aí. Então na caixa aqui, o que ela tem aqui de diferente em relação a X5? Que eu percebi aqui, isso aqui acabou de chegar, tá? Chegou hoje, eu estou usando a primeira vez. Então eu não vou conseguir dar um parâmetro muito bom aí para vocês em relação a 100% das coisas. Mas eu já consigo diferenciar o que ela tem da outra, da versão X5. Então o que eu percebi de imediato aqui? Ela tem a medição de ângulo também, como vocês podem ver aqui na caixa. Ela tem o display, né? Ela tem precisão milimétrica. Ela mede também, assim como a X5, área e volume. E essa aqui também mede em ângulo. Você tem uma parte no display aqui, ó, que ela mede o ângulo. Aqui na caixa não diz mais nada de interessante, nada. Aqui é o modelo, que eu comprei a versão recarregável de 100 metros dessa vez. E aqui atrás tem o tipo de medição que ela faz, né? Medição contínua, que é aquela que você aperta e vai mexendo, essa aqui é a medida aqui até aqui. Você pode ir colocando e mexendo aqui o tempo todo, que ela vai te dando a distância que está em tempo real. Você não aperta e trava aquela distância. Então você pode ir fazendo a medida em tempo real. Tem a medida diária, como está dizendo aqui, e a medida de Pitágoras. Acredito que seja isso. Está em inglês aqui, mas eu acredito que seja isso. Então vamos abrir a caixa aqui e ver o que vem aqui dentro dessa versão, que lembrando para vocês, é a versão recarregável em 100 metros, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem a trena, né? Vem bem embaladinha aí, normal. Tem a treninha aí. Como ela é a versão recarregável, ela vem com pilhas recarregáveis. Tá? São 3 pilhas aí, palito recarregável. Ela vem aqui, ó, com plástico, vem com plástico aqui atrás para você tirar da pilha, para ela deve ser para não melar, né? Aí ela vem com esse plastiquinho aqui para você poder tirar antes do primeiro uso, tá? Aqui embaixo a gente tem USB tipo mini USB, parece, para poder fazer a recarga das pilhas. E aqui, né, o laser e o sensor dela aí para fazer a medição e tal. Aqui está o modelo atrás, X6 de 100 metros. Vamos ver o que mais vem na caixa aqui. Ó, essa vem com uma capinha aí, né, para você estar transportando. Isso aqui é legal. Poder guardar aí, é legal. Também tem a alça, né, para você quiser colocar no seu cinto aí. Se você usar muito, você pode colocar lá no cinto aí para poder usar no seu dia a dia. Vem também aquela alcinha de mão, né, para você poder pendurar ela. Deve ter algum lugar aqui para poder passar. Aqui na lateral. Aqui nessa lateral a gente consegue passar essa cordinha aqui e amarra ela aí para poder ficar pendurada no braço se você quiser. Vem também um cabinho bem pequenininho, tá, gente? Deve ter aí uns 30 centímetros, 40 mais ou menos. USB, mini USB e USB tipo A do outro lado. Não vem com um adaptador para você ligar na parede, só vem isso aqui. E alguma coisa aí de qualidade, sei lá. E um manual. Tem um manual de instruções aqui, ele vai estar dizendo tudo que tem aí de função para sua trena. O manual está todo em inglês, tá? Não tem nem chinês, nem nada outra língua diferente, só está em inglês. Ele vai trazer aqui todas as opções, todos os tipos de medições que você pode fazer e as informações que tem na tela, dizendo aqui direitinho como é que funciona. A gente vai ligar aqui, a gente vai experimentar e ver quais as funções que ela vai ter aqui. E vamos comparar também com a versão X5 para você fazer tirar sua conclusão aí se vale a pena para você a versão X6 ou a versão X5. Bom, vamos fazer uma comparação aqui, vamos ligar eles aqui e ver se vai dar diferença na medição, se vai ter alguma coisa que vai estar aí discrepância de um para o outro. Bom, o da direita, que é esse aqui,
ele é a versão X6. Esse aqui é a versão X5, tá? A versão X5 que eu tenho é de 40 metros e a X6 de 100 metros. Os dois, né? O outro, o X5 também é pilha palito, tá até com a pilha da Amazon aqui. São duas pilhas que usa, tipo AAA. E esse outro aqui usa 3 pilhas, igual vocês viram aí. De diferença aqui que a gente já logo consegue constatar. Tem mais botões no X5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 botões no X6. Por quê? O X6 aqui, mais e menos aqui parece que é junto. Tem um botão de som aqui. O de unidade também tem. O de ligar e desligar tem. Para medir, para mudar os modos. Então, acho que só compactaram aí a quantidade de botões, nada demais. Nós temos aqui no X5 esse nívelzinho aqui, para você poder tá vendo aí se está niveladinho, né, para poder fazer a sua medição. Porém, no X6 não precisa, pois você tem aqui o quantos graus, né, você vai estar de ângulo aí, né? Você consegue estar zerando ele aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui, vai ser um pouco difícil. Vou tentar colocar na câmera. Aqui em cima tem nessa parte aqui quantos graus que está. Conforme você mexe, ele vai te dizer quantos graus está. Então, dessa forma, você vai conseguir estar utilizando o que seria a função desse nível que temos aqui no X5, tá? Vou ligar os dois aqui e a gente vai ver qual a diferença aí, se ela vai ter diferença na medição ou não. Os dois estão apontados para o mesmo lugar aqui na frente da parede. Ó, a diferença que deu aqui foi de 1 milímetro. 933 no X5, 932 no X6. Eu acho uma diferença bem pouca. Pode ser até a parede que está com essa diferença, ou então o ponto aqui do início, né? Porque aqui ele é um pouquinho mais alto que o outro, ó. O X6 é um pouquinho maior que o X5, pouquíssima coisa. Então acredito que pode ser até isso a diferença que está dando na medição aqui. Agora deu 2 milímetros de diferença aí. Deve ser mais ou menos, deve ser essa diferença aí a diferença que está dando é sempre de 1 milímetro aqui, possivelmente pela posição que está junto os dois aqui. Mas vamos mostrar aqui o X6, o que ele tem de funções aqui e vamos comparar com o que ele não tem, com o que o X5 tem aqui. Vamos lá. Deixa eu zerar tudo aqui. Bom, esse botãozinho de baixo aqui, de unidade, é para você estar mexendo, mudando aqui o tipo de unidade que ele está medindo. No caso aqui ele está em metros, se a gente apertar uma vez, eles vão... Na verdade, se apertar uma vez, ele muda entre medida começando do topo ou começando do fim do aparelho. Você quer medir a partir do início da televisão aqui. Se eu tiver nessa forma que tá no final aqui, ó, a setinha está no final da trena, ele vai começar a medir daqui para lá. Então, por exemplo, aqui é a parede, ele vai começar a medir daqui do final para lá. Então ele vai incluir o tamanho do aparelho na medição. Se eu mudar dessa forma aqui no canto, aqui, não sei se vai dar para ver, se eu mudar assim, como ele está no topo aqui na frente, a gente vai começar, mesmo se eu colocar, se isso aqui for a parede e a gente encostar aqui, ele vai começar a medir da frente aqui e não do final. Então talvez você quer medir aqui o início da mesa aqui, você pode colocar por aqui assim, ele vai estar medindo do início. Agora se eu colocar assim, na forma que está, ele vai começar a medir do início, então a gente vai ter essa medição errada. Na hora que você for fazer suas medições, tem que prestar atenção da onde que está começando. Se ele está configurado para iniciar a medição do final do aparelho ou do início do aparelho. Isso os dois fazem, tá? Se eu ficar segurando o botão de unidade aqui, nos dois eles vão mudar para pés, depois muda para polegada. Aqui, se eu não me engano, é polegada também. Deixa eu ver, mas é outra coisa, outro tipo de... Isso aqui eu não lembro o nome, eu vou deixar escrito para vocês aqui embaixo. Depois ele volta para metros de novo. Então ele tem aí 4 unidades de medida nele aqui. Esse botãozinho aqui de cima, vamos ver o que ele muda. Ele vai me dar esses tipos aqui de medição. Se ele vai medir triângulo, se ele vai medir área,
se ele vai medir ângulo, alguma coisa assim. Então você vai mudando aqui, cada vez que você aperta, você vai mudando para um tipo diferente de medida. E você apertando o botão de ligar, ele volta para o zero, que seria a medida normal para frente ali só. Os tipos de medida que ele tem ali, ele vai entre medida de área, medida de volume, medida de Pitágoras de 2 pontos, seria do triângulo, Pitágoras de 3 pontos, e tem outro Pitágoras de 3 pontos também, que é para outro tipo de medida, né? Ele, em vez de pegar assim de ângulo reto, de outro tipo de ângulo. Bom, pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui as funções que ele tem e o que ele tiver de diferente aqui a mais ou a menos, que eu acho que não vai ser o caso, em comparação ao X5, eu vou estar falando para vocês. Eu vou ligar os dois aqui e vou mostrando, não sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas eu tento deixar algumas imagens aí para vocês, para vocês poderem estar acompanhando, tá? Então aqui na tela a gente tem algumas coisas que são exibidas. Eu vou tentar deixar no lado aqui para não ficar muito ruim de ver. Ele tem aqui na parte de cima da tela, na superior direita, o ângulo, por isso que ele não tem essa parte aqui de nível, né? Como tem o X5, porque ele já tem o nível digital dele aqui. Então se eu estiver mudando a angulação aqui, eu já consigo ter essa diferença de ângulo. Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Vocês conseguem ver que está mostrando aqui em cima a diferença da medida de ângulo. Então, conforme eu vou mexendo, ele já vai mostrando o ângulo que eu tenho ali. Eu consigo deixar mais zerado, com a precisão maior do que eu teria com o X5 aqui, que é apenas um nível de bolha, né? Um nível de água aqui com bolha. Então, já tem esse ponto aí que é melhor. Assim como no X5, a gente consegue fazer o início de medição tanto do final dele aqui, do fundo dele, quanto do início. Então, se você está num lugar que você quer começar a medir da parede, você pode encostar e consegue fazer essa medida a partir da parede. Assim como você quer começar a medir, eu quero começar a medir daqui para frente, eu posso apontar ele aqui, eu mudo a opção, ele vai começar a medir aqui da frente. Se eu apertar uma vez, ele começa a medir aqui da frente. Nesse botão de unidade aqui, ele muda entre a unidade e também muda o início da medição. Se é do fundo do aparelho ou do início do aparelho. Se eu apertar uma vez, ele vai para o fundo. Eu aperto de novo, ele começa do início. Você tem essa visualização aqui na telinha. Tá? Então a gente consegue fazer essa mudança também. Isso nos dois aparelhos tem. Para fazer a medição, a gente apertou uma vez, ele vai ligar o laser. Como vocês podem ver, ó, o laser está aqui. Apertou uma vez, ele inicia o laser. Apertou de novo, ele fez a medição. Então já aparece na tela aqui a medição que foi feita. Aparece na tela aqui quanto que deu na medição. Então toda vez que você fizer essa medição, apertou uma vez, ele vai ligar o laser. Apertou de novo, ele vai te dar a medida que você tirou naquele momento. E ele fica salvo aqui, as últimas medidas que você fez ficam todas salvas aqui. Então você não precisa ficar anotando num papelzinho toda hora que você fizer uma medida. Se eu não me engano, ficam 20 medidas anotadas aqui. Pelo que eu vi, são 20 medidas. Se eu tiver errado, a memória, 20 valores, isso mesmo. Então, os últimos 20 valores que você tirou, eles vão estar na memória aqui. Então, não precisa se preocupar, você vai medir um ambiente, aí tem que tirar 8, 10 medidas. Você tira essas medidas e depois você já consegue, pela memória do aparelho, estar encontrando as medidas que foram feitas aí. Outro ponto que você consegue fazer direto nesse botão de medida é se você ficar segurando ele direto, ele vai te dar uma medida a todo instante. Eu cheguei um pouquinho para frente, ele vai começar a mudar a medida. Você já vai ter a partir daquele ponto que você está ali, a medida que tem. Por exemplo, você quer tirar 1 metro aqui, você quer saber 1 metro onde fica. Então você já consegue colocar ele e vir diminuindo a distância ou aumentando a distância sem ter que toda hora ficar apertando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Está na tela, ó, e está mexendo, está alternando aí a medida. Ó. Conforme eu vou chegando mais perto ou mais longe, ele vai me dando a medida em tempo real ali. Tá? Então serve para esse tipo de caso aí, quando você quiser estar tirando 1 metro certo, você não tem que ficar toda hora apertando aqui, indo para frente, indo para trás, você já consegue
ir apontando ali e conseguir tirar aquela medida mais rapidamente. Nesse botãozinho aqui de baixo, a gente vai ter o acesso ao bloqueio do som, para ele parar de ficar apitando toda vez que você aperta. Se você apertar e segurar, ele desativa o som. Ó, desativou, não está apitando mais. Se eu apertar e segurar de novo, ele deu o bipzinho, ele continua apitando. Sempre que você quiser voltar para o menu inicial, você aperta esse aqui que ele vai dar o clear, vai apagar tudo que está e vai voltar para a medição inicial, assim como você liga o aparelho. Este mesmo botão, que é o que faz a função de dar mute no aparelho aí, para ele não ficar apitando, você também consegue acompanhar todas as últimas medições. Aqui aparece a medição que foi, e aqui aparece o número da medição. Essa aqui foi a última. Então, conforme eu vou apertando, ele vai me mostrando, ó, alterando todas as medições aqui, as últimas 20 que eu tive, assim como eu falei com vocês que tem as 20 memórias, e aqui em cima ele mostra qual é a memória que tá. Então, essa aqui é 5, 6, 7 e assim por diante, ele vai mostrando todas as últimas medidas que você fez. Outra opção legal que ele tem, por exemplo, você quer estar medindo aí um trecho grande. Por exemplo, eu estou aqui assim, eu tenho que medir daqui até aqui, só que isso aqui é uma parede, mas eu tenho que medir até lá no final, que eu quero passar um fio aqui. Então eu quero saber quanto tem daqui até essa parede e depois eu meço do final da parede até o outro lado lá. Então, para você não ter que ficar somando isso de cabeça, ele tem essa opção aqui. Você vai, faz a primeira medida, feita a primeira medida, deu lá, 91 centímetros, beleza. Você clica nesse botão aqui, que é o mais, e ele já vai te dar a opção, vai ficar piscando aqui, ó, a segunda parte, que é a segunda medida que você vai tirar. Aí eu vou tirar outra medida aqui, eu vou colocar para baixo aqui, vou colocar para cima, fica mais fácil. Olha lá, tirou a próxima medida e ele já deu o resultado aqui embaixo. Ele já soma lá 91 centímetros mais 1,52 m, deu 2,43 m. Então ele já vai te dar a medida toda, conforme você vai apontando. Você tem que medir várias distâncias para te dar uma só. Em vez de você ter que ficar anotando no papel e somando tudo depois, você já consegue fazer isso direto aqui no aparelho, não precisa ficar utilizando calculadora ou papel aí. E com esse resultado, eu acredito que vai fazer. Vamos ver. Se eu apertar o mais de novo aqui, isso aí, exatamente. Ele pegou de novo o último resultado que eu tive, eu tiro a medida, ele já vai lá e já soma. Quero fazer mais uma? Aperto aqui. Aí ele deu. Se eu quiser diminuir, eu aperto de novo isso aqui. Não é. Eu aperto e seguro. Se eu apertar e segurar, pode ver que ele vai mudar de menos para mais. Ó. Não mudou? Não, então é o seguinte, pelo que eu entendi, ó, é o seguinte, ele está no mais. Se eu apertar e segurar, ele vira menos. Se eu der um toquezinho só, ele vira mais de novo. É um pouquinho confuso, mas é assim que funciona. Eu tenho que diminuir. Putz, medi errado alguma coisa aqui, sei lá, por algum motivo qualquer você tem que diminuir. Você vai, fica segurando, aperta, ele vai diminuir aquela distância ali e vai te dar o total aqui embaixo. Então ele tem essa função aí. A diferença desses dois é que no X5 o botão de mais e menos aqui ele é separado, no X6 o botão de mais e menos é junto. Você tem que fazer essa jogada de apertar e ficar segurando ou dar um toque só. Para somar é um toque só, para diminuir você tem que apertar e ficar segurando, porque ele vai mudar o sinal ali, só tem que ficar ligado nessa parte aí. E agora a gente tem aqui diversas funções, diversos tipos de medida. Isso aqui você vai encontrar tudo no manual aqui. No manual vai ter, eu vou deixar o manual para vocês aqui, tentar deixar aqui na tela em algum lado aqui, com todos os tipos de medida que ele faz, para vocês poderem ter uma noção. Porque se eu for ficar falando de uma por uma aqui, vai demorar muito. Mas nesse botão aqui, a gente consegue mudar. E aqui em cima, ó, vocês podem ver do lado do sinal da bateria aqui, que ele vai ficar mudando. Aí ele muda entre medida de volume, medida de Pitágoras, que são esses que eu estou mostrando aqui. Ó. Medida de volume, medida de Pitágoras de 2 pontos, Pitágoras de 3 pontos. Tem outro tipo de Pitágoras de 3 pontos aqui, alto level, medida de nível
automática, não entendi o que é isso aqui, mas ele também tem. Ele tem vários tipos aí de medidas, de formas de você estar fazendo a medida. Então eu vou deixar essa imagem aqui na tela para vocês poderem estar acompanhando todas essas funções que ele vai ter aqui. E como sempre, se você quiser voltar, você aperta aqui, ele volta pro início. Agora só a título aí de comparação para o pessoal que gosta de saber, eu vou colocar aqui as duas trenas, tá? As duas estão aqui. Vou colocar as duas faceadas aqui na minha mesa. As duas estão faceadinhas. Coloquei para começar a medida do fundo delas, tá? E a caixa também está faceada aqui com minha mesa. Eu vou tirar a medida e vamos ver se a distância vai ser diferente uma da outra. Bom, pessoal, a medida delas todas ficaram consistentes. Aqui apagou, mas eu vou mostrar para vocês aqui. A diferença que deu aqui nessa caixa foi essa aqui, de uma para outra. Na X6, que é essa aqui, tá mostrando todas aqui, pode ver que deu todas as medidas, todas as vezes iguais. E na X5 também deu todas as vezes esse valor aqui, 0,373. Se eu for apertando várias vezes aqui vai dar esse valor, depois ele começa a mudar porque foi a hora que eu comecei a mexer. Mas pode ver, ó, que daqui para frente ele vai dar umas 3 vezes pelo menos, vai dar o mesmo valor. Ó. Foram todas as vezes, aí começou a mudar porque foi quando eu comecei a mexer. Mas todas as vezes elas se manteram, as duas se mantiveram consistentes no valor na medida da distância, porém elas têm uma discrepância entre uma e outra. Aí eu não vou saber dizer para vocês qual que é a correta, porque eu medi até na trena normal aqui e também deu uma diferença dessa trena aqui, né, para essas duas aqui. Nenhuma das três bateu redondinho. Mas se você vai trabalhar aí com a precisão só para você ter, se não precisar ser uma precisão muito alta, eu acredito que dê para trabalhar com elas. Agora, se você precisar de uma coisa muito exata, questão de não ter margem de erro ali, então acredito que seja melhor você procurar outra ferramenta, outra marca e ver se tem alguma melhor. Mas se você quer ter uma medida ali para saber mais ou menos aquela distância mesmo, sem ter tendo uma margem de erro legal, podendo ter uma margem de erro talvez considerável aí, coisa de alguns centímetros, 2, 3 centímetros, que eu acho que não deve fazer mais que isso de erro. Vou tentar até achar aqui no manual, se tiver eu coloco aqui embaixo qual que é a margem de erro dela aqui. Então nisso vocês podem confiar nela aqui, tá aqui, ó. A precisão dela tá aqui, que é de mais ou menos 2 milímetros, mais 5 vezes 10, não sei o que de distância. Ou seja, a cada tantos metros que você tá fazendo a medição, ele vai ter uma margem de erro diferente. Isso aí é óbvio que ia ser diferente, não ia ser tão curta, mas tem aí, vou deixar aqui embaixo qual é a descrição certinha, a margem de erro dela é essa que vai estar aí escrito para vocês. Bom, pessoal, acho que deu para eu conseguir mostrar para vocês aí o que ela tem de função. Não consegui fazer todos os ângulos aí, todos os tipos de medida, mas deixei a tabela aí para vocês poderem ver. Os links estão todos aqui embaixo dos dois produtos, tá? O link inclusive do review dessa trena aqui da X5 também tá aí na descrição para quem quiser estar adquirindo aí. Eu comprei essa aqui, eu não esqueci de falar. Eu comprei essa aqui no AliExpress, é o link que eu estou deixando para vocês. Achei estranho porque eu comprei na promoção, estava dizendo que ela vinha da China e ela foi postada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu sou de Petrópolis e chegou então em coisa de 2, 3 dias. Achei bem esquisito isso, mas é bom que chegou rápido, não teve risco de taxar nem nada. E eu paguei o valor que era lá fora. Não estava escrito que era do Brasil. Estava escrito lá que era encaminhado, que era vendido da China, que era para ser entregue da China. Veio de Sedex, inclusive, por isso que chegou tão rápido. E assim, fiquei impressionado com isso aí. Não esperava que ela chegasse tão rápido assim. Mas o AliExpress está começando a fazer essa coisa de ter aí os produtos deles, talvez que mais vendem, já estão trazendo aí para o Brasil e deixando aqui na disponibilidade para chegar mais rápido. Acho legal da parte deles aí se conseguir fazer isso. Bom, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não esclareci para vocês, deixa no comentário aí que eu vou estar respondendo a todo mundo. Se precisar, eu mando vídeo no WhatsApp, alguma coisa
que a pessoa precisar aí, tiver dúvida antes da compra aí, tá? Só mandar no comentário que a gente tenta responder o mais breve possível, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like se gostou do vídeo e comenta aí embaixo para poder saber que vocês estão curtindo o vídeo. Valeu, galera, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Abraço.